Graças para os meus irmãos, aqui quem fala é o Sabino. Vamos seguir para a nossa leitura aqui de hoje. Hoje eu estou com a câmera desativada, estou um pouco gripado, então não quero constranger os irmãos aí com a minha gripe, tá bom? Mas vamos para a leitura. Hoje nós vamos ler João, capítulo 15, versículo de número 13 até o 17. E não se esqueça, nós estamos agora, Jesus e os seus 11 discípulos, antes da ceia, ele já falou sobre a videira, ele já falou sobre o mandamento dele, que ele quer que os discípulos amem uns aos outros, e agora ele vai falar no versículo 13 algo interessante. O que ele vai dizer no versículo 13? Primeira coisa, ninguém tem maior amor do que este. E veja que interessante, o fato dele dizer ninguém tem maior amor do que este, tá aqui, ele basicamente está dizendo para os seus discípulos que, olha, esse amor é o que ele vai exemplificar. Algumas traduções, talvez na sua esteja, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Na verdade, eu estou posicionando errado aqui, ó. Ninguém tem maior amor do que aquele, tá? E alguns vão dizer maior amor do que esse, do que dá a própria vida pelos seus amigos. E é interessante que algumas traduções vai dizer ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos, ou ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. É interessante você entender que na Bíblia, ou no grego em si, existem alguns tipos de amor, tá? Amor entre pai e filho, que é amor filho, tem o amor entre marido e esposa, amor eros, tá? E a gente tem também o amor ágape, que é o amor sacrificial, tá? Tem outros tipos, os mais populares são esses. E você vai ver então que Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este. E o amor que ele vai falar que é o amor ágape, que é o amor de dar a vida. E nesse caso, o amor ágape dá a vida pelos seus amigos, tá? E é interessante ele entrar nesse tema porque ele está dizendo para os seus discípulos, olha, ninguém tem maior amor do que este ou do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, tá bom? Por que ele diz? Ele está dizendo assim, olha, vocês são os meus amigos, tá? Então, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um grande amor por vocês e vou dar a vida por vocês. Vocês são meus amigos. E aqui ele está dizendo, vocês são os meus amigos. Só que ele coloca aqui uma condição. Veja, se. Então, qual é a condição para ser amigo de Jesus? Aqui ele mesmo vai responder. Se fizerem o que eu ordeno. Tá aqui, ó. Se fizer o que eu ordeno. Tá aqui o segredo. Então, se você quiser ser amigo de Jesus, se os discípulos aqui no caso quisessem ser amigos de Jesus, o que eles precisavam fazer? Fazer aquilo que Jesus ordenava, tá? Então é fácil, né? Se eu quiser ser amigo de Jesus, eu preciso obedecer a ele e viver com ele. É até mais interessante você ter uma amizade em que há essa reciprocidade, tá bom? E no caso de Jesus, ele está falando, a condição para ser meu amigo é vocês fazerem o que eu ordeno. E o que Jesus ordenou? Aqui acima, ele já diz, ó, o meu mandamento é este, amem, tá aqui, ó, amem uns aos outros como eu os amei. Então o mandamento dele está aqui e aqui ele fala, ó, se vocês fizerem o que eu ordeno. Difícil isso? Nada é difícil, tá? No final eu vou trazer algumas aplicações aqui para nós, mas você já vê que a leitura, ela não é complicada, certo? Ela não é difícil. Basicamente é você entender que Jesus, então, ele fala, olha, só vai ser meus amigos aqueles que fizerem o que eu ordeno. E aí no versículo 15, vocês vão perceber comigo aqui, olha, que ele falou, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então veja agora, Jesus ele chega para os seus discípulos e fala, olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, vou chamar vocês de amigo. Vocês já perceberam então que o tema aqui sempre vai ser amigo, ó, amizade, tá? Amizade, ele é uma ligação da alma. Então Jesus está falando, ó, eu não vou chamar vocês mais de servos, mas agora eu vou dizer para vocês, ó, vocês têm uma ligação com a minha alma, tá? Vocês estão comigo. E óbvio, irmãos, que os discípulos eles sempre se preocupavam primeiramente com a posição que eles iam ocupar. Uma das discussões que acontece no jantar ou na noite da ceia ali é quem iria ocupar, quem era maior um do que o outro.
E agora Jesus fala, ó, não vou chamar vocês mais de servos. Logo, eles entram na mente, olha, então quer dizer que agora nós podemos ocupar um determinado cargo nessa comitiva de Jesus. Só que Jesus fala, ó, não vou chamar vocês mais de servos, mas agora vou chamar vocês de amigos. E veja que o grau aqui é um pouco mais elevado, irmãos, porque Jesus poderia chamar eles de líderes, poderia chamar de gerente, de administradores, mas o fato de chamar de amigo é um problema para eles. Por quê? Amigo que é amigo, ele não tem hora para trabalhar, ele não tem lugar, ele não impõe condições. Amigo que é amigo, ele sempre vai estar ali para servir. Então o fato de Jesus, ele diz, olha, vocês agora são meus amigos, Jesus está abrindo o coração para eles, dizendo, olha, por quê? Tudo que eu ouvi do Pai eu falei para vocês, tá bom? E agora também não vai ter mais esse negócio de essa relação de senhor e servo, tá? Vocês não vão ter essa opção de falar assim, olha, agora eu estou descansando, não, amigo não tem isso, certo? Amigo é para toda hora. Então, Jesus, quando ele fala isso, é basicamente dizendo aos seus discípulos, olha, eu vou chamar vocês de amigo porque eu não escondi nada para vocês. Agora eu vou chamar vocês de agora eu vou chamar vocês de amigo porque tudo que o Pai me passou, eu estou passando para vocês. Tornei conhecido, tá aqui, ó. Tudo que o Pai me passou, tornei conhecido a vocês. Teve duas pessoas que foram chamadas de amigos de Deus. E aí eu vou deixar aqui, você vai comentar para mim o nome dessas duas pessoas que foram chamadas amigos de Deus, tá bom? Teve duas pessoas que tiveram esse privilégio, tá bom? Vou dar uma pista no Antigo Testamento e você então coloca aí para mim o nome dessas duas pessoas. Eu quero ver se você está ligado quanto a isso, você já sabe, tá? Veja aqui no versículo 16 então, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não me escolheram, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu os escolhi. Então, se ele fala que, por exemplo, vocês não me escolheram, os discípulos talvez estivessem pensando, olha, mas e aquele dia que eu falei se eu vou seguir ele? E aquele dia que eu larguei a minha casa para seguir ele? E aquele dia que eu falei eu quero seguir ele? E aquele dia que João falou assim, ó, siga ele? Quem foi que tomou essa decisão? Logo, os discípulos agora começam a perceber que não foram eles que escolheram. E Jesus vai dizer, mas eu os escolhi. Lembra que Jesus ele orou durante a madrugada para poder escolher os seus discípulos? Lembra disso? Que ele orou? Então veja, ele escolheu os seus discípulos. Ele orou durante a madrugada para escolher os 12. Tá? Se você olhar lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que ele orou e ele depois escolheu os 12 e dá o nome dos 12. Inclusive, Judas Iscariotes. E aí você deve perguntar, tá, os discípulos, tá, mas para que o Senhor me escolheu? E ele já fala, e designei, ou seja, eu dei o nome, nomeei, escolhi para que vocês sejam designados, responsáveis, para que vão e deem fruto. Então qual é o objetivo então da escolha dos discípulos por Jesus? Para irem e darem fruto. Ah, então pode ser qualquer fruto, qualquer tipo de fruto, qualquer forma de fruto. Um fruto que permaneça. Então não pode ser qualquer fruto, tem que ser um fruto que permaneça. Ou seja, um fruto de qualidade, um fruto que leva a vida, um fruto que permaneça, um fruto fundamentado. Então não pode ser qualquer fruto. Para mim e para você, essa palavra se aplica da seguinte forma. Não foi você que escolheu a Deus, Deus escolheu você. Mas escolheu para quê? Para que você seja designado, para que você vá e dê fruto. Lembra, nós já falamos sobre isso. Se você não der fruto, você não serve. Se você não der fruto, você é lançado fora. Então, você foi escolhido para que você dê fruto. E o fruto permaneça. E aqui vai dizer no versículo ainda, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Então esse privilégio aqui é outra coisa, que é o resultado dessa escolha que está aqui. Então ele escolheu para quê? Para que você seja designado, para que dê fruto e para que tudo que vocês pedirem ao Pai, ele conceda a você. Então o fato de nós olharmos para esse texto, nós já conseguimos entender que nós temos algumas lições importantes aqui que nós podemos aprender. E no versículo 17 ele vai dizer, este é o meu mandamento, amem uns aos outros. Então ele finaliza aqui. Então se eu puder tirar algumas lições aqui para nós, o que eu tiraria de lição? Número 1.
Jesus, ele se entregou pelos seus amigos. E aí eu te pergunto, Jesus se entregou por você? A resposta é sim. Então quer dizer que Jesus está chamando você de amigo, tá bom? Então Jesus se entregou pelos seus amigos. Qual é a forma então de eu me tornar amigo de Jesus? Obedecendo ao mandamento dele, tá bom? O segundo então que eu poderia dizer é: obedeça a Jesus para ser amigo de Jesus. A única forma de você ser amigo de Jesus é obedecendo a Jesus. Lembra de Tiago dizendo: ou você é amigo do mundo, inimigo de Deus, ou você é amigo do mundo, inimigo de Deus, ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, certo? Outra coisa que nós vamos ver nesse texto aqui é, Jesus ele vai falar mais uma vez, amem uns aos outros. Essa é a vontade dele. Esse é o mandamento dele, tá? Amem uns aos outros. Quarto, não deixemos para ser, os discípulos e nós também, não deixamos de ser servos, tá? Só que agora nós somos servos e amigos. É outra posição, tá? Nós não vamos deixar de servir. Nós não somos privilegiados pelo fato de sermos amigos. Nós somos, na verdade, servos e confidentes agora. Nós temos as revelações de Deus para nós. Quinto, Jesus nos escolheu. Repita comigo, Jesus nos escolheu. Sexto, Jesus nos escolheu para darmos frutos, tá bom? E sétimo, podemos pedir ao Pai, porque agora temos liberdade com Ele e podemos pedir a Ele com fé, para que Ele nos conceda. Pedir com fé em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Então, 7 lições importantes baseadas em João, capítulo de número 15, versículo de número 13 ao 17. Lembre-se, se você puder, compartilhe esse texto com mais alguém e vamos juntos continuar crescendo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.